tudo bem? Mais uma aulinha aqui no canal da professora Karina. Se você tem alguém no quinto ano, alguma criança, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Pode servir para você, a gente tem conteúdo diferente sempre. Se gostar, deixe seu joinha. Hoje, língua portuguesa. O que nós vamos ver em língua portuguesa? Palavras de ligação. Palavras de ligação são tão importantes porque elas dão sentido às nossas frases e aos nossos textos. E muitas vezes a gente não dá a devida importância a ela. Ela vai trazer riqueza porque nós, com elas, nos fazemos entender. Nós vimos, por exemplo, em artigo de opinião, na aula, num vídeo anterior, que nós temos que argumentar, convencer o leitor através desse tipo de texto. E as palavras de ligação são muito importantes, que se faz entender as ideias. Olha só o conceito. Palavras que fazem a ligação entre outras palavras ou entre frases, estabelecendo relações de sentido entre as ideias. Elas estão conectadas. Elas conectam uma frase a outra, elas conectam as ideias. Sem elas, as frases perdem um pouco de sentido. Vocês vão observar aí que nós já usamos, nós estamos formalizando, ficamos mais atentos, porque o nosso objetivo é enriquecer a nossa escrita. A gente saber interpretar melhor os textos, as ideias que eles trazem, através daquelas palavrinhas a gente consegue entender, tá? Então, vamos a alguns exemplos de palavras de ligação. Qual o sentido? Tem alguns sentidos, ó. Tem de ideia contrária, por exemplo. Ideia contrária, ó, tem aqui o exemplo, mas, porém, contudo. Mas, porém, contudo, mas tem várias outras. A internet está aí, é a ferramenta à disposição de vocês. Vocês vão pesquisar e vão ver que nós temos várias. E na atividade também, que vocês vão desenvolver no livro, também tem mais alguns. Um exemplo de frase de ideia contrária. Ela estava assustada na cidade grande, mas conseguiu se acostumar aos poucos. Olha só, estava assustada, mas conseguiu depois se acostumar. Então, a ideia contrária. Ligou as frases, esse mas deu sentido. E uma coisa muito importante, se atentem à vírgula. Ela estava assustada na cidade grande, mas conseguiu se acostumar aos poucos. Tem a pausa antes dessa palavra de ligação. A vírgula é muito importante para dar sentido. Nós não podemos esquecê-la. Nós temos que começar a dar a devida importância a ela. Outra ideia de palavras de ligação que traz nas frases é a explicação. Eu estou explicando alguma coisa que aconteceu. Ó, tem aqui exemplos de porquê, pois e por isso. Exemplo de uma frase. Eu não fui à escola porque estava doente, ó. Eu não fui à escola é um exemplo. E explicou por quê. Porque estava doente. Palavra de ligação, ó, muito importante, deu sentido. E olha a vírgula, tá? Olha essa vírgula antes, tá bom? Uma outra exemplo é de conclusão. Nós vimos no artigo de opinião, no vídeo anterior, que esse tipo de texto, a pessoa que escreve, ela pega aquele assunto polêmico e argumenta para tentar convencer da ideia dele, né? E no final ele conclui, então ele vai usar muito isso aqui, ó, tá? Ideia de conclusão. Então ele é muito importante para que a gente confirme. Eu sou a favor do Fundeb. Assim, a educação pública será de qualidade. Ó, olha que frase. Eu expliquei do que é o seu favor e por que com a palavra de ligação. Esse assim, muito importante. O Fundeb é o Fundo Nacional da Educação Básica, que traz dinheiro. Sem ele a gente não vive. Só para explicar, para vocês entenderem o exemplo. Um outro tipo de palavras de ligação é a finalidade, tá? Como assim finalidade?
para que você fez alguma coisa. Qual é o teu intuito de estar tendo aquela ação? Por exemplo, o avô ficava no banco na frente de casa para ver as crianças saírem da escola. Eu expliquei a finalidade. Por que o avô estava ali no banco da escola? Para ver as crianças saírem da escola. Ele estava no banco de casa, ficava sentado. É a primeira frase. Eu ligo com para ver as crianças saírem da escola. Então tem uma finalidade. Eu expliquei, ó. Sem o para, tira para você ver. Fica sem sentido. E a vírgula antes, hein, da palavrinha aí, tem a pausa, tá? Um outro exemplo é tempo. A ideia de tempo. Muito simples, quando você você vai, às vezes, numa interpretação de texto, você vai ver uma frase lá, ou quer dar uma ideia de tempo, você vai usar essas palavrinhas de ligação aqui, ó. Quando, enquanto e por enquanto. Ó. Quando o cachorro brincou com as plantas, deixou todas destruídas. Ideia de tempo. Olha que simples, não é de tempo? Só que são só 3 exemplos, tem vários outros, tá? Nós temos aí. Justificativa. Se eu tivesse acordado cedo, não perderia o ônibus. Olha que palavra pequenininha, mas que dá todo, assim, um sentido. A gente está justificando uma atitude que às vezes deu errado, usando a palavrinha de ligação. Então, esses são alguns exemplos, mas a internet, eu sempre quero focar nisso. Ela está aí, uma ferramenta para vocês utilizarem. Vocês vão encontrar muitas e muitas aí, além daquelas que vocês tiverem no livro para fazer, crianças. Então, se atenta à interpretação do texto, ao que está pedindo. Vocês têm que agora entender que vocês estão em outro nível. Vocês já ultrapassaram aquela barreira já de coisas que são mais simples. Vamos para um pouquinho mais complexas. Eu tenho que ler e entender o sentido daquilo que está me pedindo, tá bom? Não deixem de ver a descrição aqui no vídeo das atividades para vocês fazerem. E eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Então, bom trabalho e até mais!